Olá, boa tarde. Hoje nós vamos, neste Hangout, falarmos um pouco sobre um assunto bastante em pauta, bastante atual, e o que vem a ser, então, homofobia. Homofobia, homo, pseudo-prefixo de homossexual, fobia, do grego phobos, medo, aversão irreprimível. É uma série de atributos e sentimentos negativos em relação a pessoas homossexuais, bissexuais e, em alguns casos, contra transgêneros e pessoas intersexuais. As definições para o termo referem-se variavelmente à antipatia, desprezo, preconceito, aversão e medo irracional. A homofobia é observada como um comportamento crítico e hostil, assim como a discriminação e a violência com base na percepção de que a orientação não heterossexual é negativa. Entre as formas mais discutidas estão a homofobia institucionalizada, por exemplo, patrocinada por religiões ou pelo Estado, a lesbofobia, a homofobia, como uma intersecção entre homofobia e sexismo contra as lésbicas, e a homofobia internalizada, uma forma de homofobia entre as pessoas que experimentam a atração pelo mesmo sexo, independentemente de se identificarem como LGBT. Em um discurso de 1998, a autora, ativista e líder dos direitos civis, Coretta Scott King, declarou a homofobia é como o racismo, o antissemitismo e outras formas de intolerância, na medida em que procura desumanizar um grande grupo de pessoas, negar a sua humanidade, dignidade e personalidade. Em 1991, a Anistia Internacional passou a considerar a discriminação contra homossexuais uma violação aos direitos humanos. Em maio de 2011, em referência ao Dia Internacional contra a Homofobia, a alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Navi Pillay, declarou: em última análise, a homofobia e a transfobia não são diferentes do sexismo, da misoginia, do racismo ou da xenofobia. Mas enquanto estas últimas formas de preconceito são universalmente condenadas pelos governos, a homofobia e a transfobia são muitas vezes negligenciadas. A história nos mostra o terrível preço humano da discriminação e do preconceito. Ninguém tem o direito de tratar um grupo de pessoas como sendo de menor valor, menos merecedores ou menos dignos de respeito. Etimologia. O termo é um neologismo criado pelo psicólogo George Weinberg em 1971, numa obra impressa, combinando a palavra grega phobos, fobia, com o prefixo homo, como remissão à palavra homossexual. Phobos, grego, é medo em geral. Fobia seria assim um medo irracional, instintivo de algo. Porém, fobia, nesse sentido, é empregado não só como medo geral, irracional ou não, mas também como aversão ou repulsa em geral, qualquer que seja o motivo. Etimologicamente, o termo mais aceitável para a ideia expressa seria homofilofóbico, que é medo de quem gosta do igual. Duas palavras são originárias de homofobia, homofóbica e homofóbico. Então nós temos homofóbica, seria um adjetivo. Homofóbico seria o substantivo. Termos designados para pessoas que apresentam atitudes homofóbicas ou que pensam dessa maneira. Oposição ao termo. Alguns estudiosos da língua argumentam que o termo aponta de forma errônea para um motivo específico, fobia, medo irracional, tendo sido o seu sentido modificado para se referir à discriminação da homossexualidade, o que pode não ser o caso. No entanto, numa situação similar à palavra xenofobia, passou a ser utilizada coloquialmente para qualquer preconceito contra estrangeiros, extravasando assim o seu significado original.
Algumas pessoas preferem classificar o comportamento homofóbico apenas como o repúdio da sociedade em relação a pessoas que se auto-excluem ou desajustamento social por busca do prazer individual, justificando assim a exclusão social das pessoas homossexuais pelo fato de serem diferentes da suposta norma. Outras não consideram homofobia ou repúdio à relação homoerótica, alegando que a relação heteroerótica também pode causar repulsa aos homossexuais, justificando a sua discriminação pela discriminação da outra classe. Há ainda o repúdio por motivos religiosos aos atos homossexuais, mas não necessariamente se manifestando de forma direta contra as pessoas homossexuais. Entretanto, ativistas e defensores das causas LGBT, em geral, indicam que atitudes similares foram utilizadas no passado para justificar a xenofobia, o racismo e a escravidão. Motivações e classificações. A homofobia se manifesta de diferentes formas e vários diferentes tipos têm sido registrados, entre os quais estão a homofobia interiorizada, homofobia social, homofobia emocional, homofobia racionalizada, além de outros. Há também ideias para classificar a homofobia, o racismo e o sexismo como um transtorno de personalidade intolerante. A homofobia nunca foi listada como parte de uma taxonomia clínica de fobias, nem do DSM ou no CID. A homofobia é normalmente usada em um sentido não clínico. Homofobia institucionalizada. Religião. Várias religiões do mundo contêm ensinamentos anti-homossexuais, enquanto outras têm diferentes graus de neutralidade, ambivalência ou incorporam ensinamentos sobre os homossexuais como um terceiro gênero. Mesmo dentro de algumas religiões que geralmente desencorajam a homossexualidade, há também pessoas que veem tal orientação sexual de forma positiva, sendo que algumas denominações religiosas chegam a abençoar casamentos homossexuais. Existem também as chamadas religiões queer, dedicadas a servir às necessidades espirituais das pessoas LGBTQI. A teologia queer visa proporcionar um ponto contra a homofobia religiosa. Islã e Sharia. Em alguns casos, a distinção entre a homofobia religiosa e a homofobia patrocinada pelo Estado não é clara, sendo um exemplo-chave os países e territórios que estão sob autoridades islâmicas. Todas as principais seitas islâmicas proíbem a homossexualidade, que é um crime nos termos do Código de Leis da Sharia e tratado como tal na maioria dos países muçulmanos. No Afeganistão, por exemplo, a homossexualidade levava à pena de morte sob o regime talibã. Após sua queda, a homossexualidade passou de um crime capital a uma infração punida com multas e penas de prisão. Em países como os Emirados Árabes Unidos, no entanto, a situação jurídica da homossexualidade não está clara. Em 2009, a Associação Internacional de Gays e Lésbicas publicou um relatório intitulado Homofobia Patrocinada pelo Estado, 2009, que se baseia em uma pesquisa realizada por Daniel Ottosson, da Södertörn University College de Estocolmo, na Suécia. Esta pesquisa constatou que dos 80 países ao redor do mundo que continuam a considerar a homossexualidade ilegal, 5 aplicam a pena de morte à atividade homossexual: Irã, Mauritânia, Arábia Saudita, Sudão e Iêmen. Desde a Revolução Islâmica de 1979 no Irã, o governo iraniano executou mais de 4.000 pessoas acusadas de atos homossexuais. Na Arábia Saudita, a punição máxima para a homossexualidade é a execução pública, mas o governo também usa outras punições, como, por exemplo, multas, prisão e chicotadas como alternativas, a não ser que se perceba que as pessoas envolvidas na atividade homossexual estejam desafiando a autoridade do Estado através do envolvimento com movimentos sociais LGBT. 2. O fazem em algumas regiões, Nigéria e Somália. Em 2001, a Al-Muhajirun, uma organização internacional que procura o estabelecimento de um califado islâmico global,
emitiu uma fatwa declarando que todos os membros da Fundação Al-Fatiha, que luta pelos direitos de muçulmanos gays, lésbicas e transgêneros, eram murtad, ou apóstatas, e condenou-os à morte por causa de ameaças provenientes de sociedades conservadoras. Muitos membros do site da fundação ainda preferem ser anônimos, de modo a proteger sua identidade enquanto continua uma tradição de sigilo. Homofobia patrocinada pelo Estado. A homofobia estatal inclui a criminalização e a penalização da homossexualidade, discurso de ódio, vindo de membros do governo e de outras formas de discriminação, perseguição e violência contra pessoas LGBT. Governos passados. Na China, o comportamento homossexual foi proibido em 1949, quando Mao Tse-tung chegou ao poder. O governo chinês considerava a homossexualidade como uma desgraça social ou uma forma de doença mental. E durante a Revolução Cultural Chinesa de 1966 a 1976, as pessoas que eram homossexuais enfrentaram seu pior período de perseguição na história da China. Apesar de não haver nenhuma lei na República Popular Comunista contra a homossexualidade, a polícia regularmente persegue gays e lésbicas. Outras leis foram usadas para julgar as pessoas homossexuais, em que elas eram acusadas de vandalismo ou de perturbar a ordem pública. A União Soviética, sob o governo de Vladimir Lenin, descriminalizou a homossexualidade em 1922, muito antes de muitos outros países europeus. O Partido Comunista Russo efetivamente legalizou o aborto, o divórcio e a homossexualidade, quando aboliu todas as velhas leis czaristas, e o Código Soviético Criminal inicial manteve essas políticas sexuais liberais no lugar. No entanto, algumas figuras de esquerda têm considerado a homossexualidade uma doença burguesa, um movimento de direita ou uma doença do Ocidente. A emancipação de Lenin foi revertida uma década mais tarde por Joseph Stalin, e a homossexualidade permaneceu ilegal nos termos do artigo 121 até a era Yeltsin. Governos atuais. O governo da Coreia do Norte condena o que chama de cultura gay ocidental, como um vício causado pela decadência da sociedade capitalista, e denuncia como a promoção do consumismo, classismo e da promiscuidade. Na Coreia do Norte, a violação das regras da vida coletiva socialista pode ser punida com até 2 anos de prisão. No entanto, segundo o governo norte-coreano, como um país que adotou a ciência e o racionalismo, a Coreia do Norte reconhece que muitas pessoas nascem com a homossexualidade como um traço genético e os trata com o devido respeito. Os homossexuais na Coreia do Norte nunca foram objeto de repressão, como em muitos regimes capitalistas ao redor do mundo. Robert Mugabe, o líder de Zimbábue, tem travado uma campanha violenta contra pessoas homossexuais, argumentando que antes da colonização, os zimbabuanos não se envolviam em atos homossexuais. Sua primeira grande condenação pública da homossexualidade aconteceu em agosto de 1995, durante a Feira Internacional do Livro de Zimbábue. Ele disse em uma audiência: se você vir pessoas desfilando como lésbicas e gays, deve-se prendê-los e entregá-los à polícia. Em setembro de 1995, o parlamento do Zimbábue introduziu uma legislação proibindo atos homossexuais. Em 1997, um tribunal considerou Canaan Banana predecessor de Mugabe e o primeiro presidente do Zimbábue, culpado de 11 acusações de sodomia e a indecência. Homofobia interiorizada. Homofobia interiorizada ou homofobia egodistônica refere-se ao sentimento negativo em relação a si mesmo por causa da homossexualidade. Este termo tem sido criticado porque manter atitudes negativas não envolve necessariamente uma fobia, e estigma internalizado é às vezes usado como alternativa. A orientação sexual
egodistônica causa um grave desconforto com a desaprovação de sua própria orientação sexual. Tal situação pode causar extrema repressão dos desejos homossexuais. Em outros casos, uma luta consciente interna pode ocorrer por algum tempo, muitas vezes usando crenças religiosas ou sociais profundamente arraigadas contra um forte desejo sexual e emocional. Essa discordância muitas vezes provoca depressão clínica, sendo a taxa de suicídio muito elevada entre os adolescentes gays. Até 30% das tentativas de suicídio de jovens não heterossexuais tem sido atribuída a esse fenômeno. A psicoterapia, como a psicoterapia afirmativa gay e a participação em grupos de minorias sexuais, podem ajudar a resolver o conflito interno entre as identidades religiosas e sexuais de uma pessoa. O rótulo da homofobia internalizada é às vezes aplicado a comportamentos conscientes ou inconscientes, quando um observador sente a necessidade de promover ou estar de acordo com as expectativas da heteronormatividade ou do heterossexismo. Isso pode incluir extrema repressão e negação juntamente com comportamento forçado heteronormativo, com o propósito de aparecer ou tentar se sentir normal ou aceito. Isso também pode incluir um comportamento menos evidente, como fazer suposições sobre o sexo do parceiro romântico, de que uma pessoa, ou dos papéis sobre gênero. Alguns também aplicam este rótulo às pessoas LGBT que apoiam políticas de compromisso, como as que acreditam que a união civil é uma alternativa aceitável para o casamento homossexual. Alguns argumentam que a maioria das pessoas que são homofóbicas tem algum sentimento reprimido quanto à sua própria homossexualidade. Em 1996, um estudo controlado com 64 homens heterossexuais, cujo metade alegou ser homofóbico, realizado pela Universidade da Geórgia, descobriu que homens que eram classificados como homofóbicos, medido pelo índice de homofobia, eram consideravelmente mais propensos a ter respostas mais eréteis quando expostos a imagens homoeróticas que os homens não homofóbicos. Homofobia social. O medo de ser identificado como gay pode ser considerado como uma forma de homofobia social. Teóricos, incluindo Calvin Thomas e Judith Butler, têm sugerido que a homofobia pode ser enraizada no medo que um indivíduo tem de ser identificado como gay. A homofobia nos homens está relacionada com a insegurança sobre a sua própria masculinidade. Por este motivo, a homofobia é muito presente em esportes e na subcultura de seus partidários, que são considerados estereotipicamente machos, como o futebol ou o rugby. Esses teóricos têm argumentado que uma pessoa que expressa pensamentos e sentimentos homofóbicos não o faz somente para comunicar suas crenças sobre a classe de pessoas homossexuais, mas também para distanciar-se desta classe e de seu status social. Assim, distanciando-se de gays, eles estão reafirmando seu papel como um heterossexual e uma cultura heteronormativa, assim tentando impedir que o rotulem e o tratem como uma pessoa gay. Esta interpretação faz alusão à ideia de que uma pessoa pode postular oposição violenta ao outro como um meio de estabelecer sua própria identidade como parte da maioria e assim ganhando a validação social. Nancy J. Codoron afirma que a homofobia pode ser vista como um método de proteção da masculinidade do sexo masculino. Várias teorias psicanalíticas explicam a homofobia como uma ameaça para um indivíduo com impulsos em relação a pessoas do mesmo sexo, se esses impulsos são iminentes ou meramente hipotéticos. Esta ameaça inicia a formação da repressão, negação ou reação. Manifestações homofóbicas. O insulto homofóbico pode ir do bullying, difamação, injúrias verbais ou gestos e mímicas obscenos, mais óbvios até formas mais sutis e disfarçadas, como a falta de cordialidade e a antipatia no convívio social. A insinuação, a ironia ou o sarcasmo
casos em que a vítima tem dificuldade em provar objetivamente que a sua honra ou dignidade foram violentadas. Alegadamente, um tipo desses ataques insidiosos mais largamente praticado pelos homófobos pode dizer-se que, em nível mundial, mas com particular incidência nas sociedades mediterrâneas, tradicionalmente machistas, e que funciona como uma espécie de insulto codificado e impune. É o de se assobiar, entoar, cantarolar ou bater palmas, alto ou em surdina, dependendo do atrevimento do agressor, quando estão na presença do objeto do seu ataque, muitas vezes perante terceiros. Esta forma de apupar, humilhar, amesquinhar ou intimidar alguém parece ter raízes muito antigas. A Bíblia refere-se a respeito do atribulado Job, o vento leste bate-lhe palmas desdenhosamente e assobiando enxota-o do seu lugar. Violência. Nos Estados Unidos, o FBI informou que 17,6% dos crimes de ódio relatados à polícia em 2008 basearam-se em vista à orientação sexual. 57,5% destes ataques foram contra homens gays. O assassinato em 1998 de Matthew Shepard, um estudante gay, é um dos incidentes mais notórios dos Estados Unidos. Em 2009, de acordo com o Grupo Gay da Bahia, GGB, 198 pessoas foram mortas por motivos homofóbicos no Brasil. Em 2010, jovens homossexuais foram agredidos na Avenida Paulista, em São Paulo. Grupos homofóbicos. Há diversos grupos políticos ou culturais que se opõem à homossexualidade. Geralmente, quanto mais um grupo político se encontra à direita no espectro político, maior a dose de preconceito contra pessoas homoafetivas. Dependendo da forma como aplicam a sua oposição, que varia do não considerar um comportamento recomendável até a pena de morte, ou pode ser considerados fundamentalistas ou não. As manifestações desta oposição podem ter consequências diretas para pessoas não homossexuais. Em muitos casos, esta oposição tem reflexos legais, novamente variando entre leis que diferenciam entre casais do mesmo sexo e casais do sexo oposto. Há até países em que se aplica a pena de morte a homens que tenham sexo com homens. No entanto, há alguns grupos dentro das ideologias e religiões apresentadas que apoiam ativamente os direitos das pessoas GLBT. Da mesma forma, existem indivíduos homossexuais, associações e grupos LGBT que podem, mesmo assim, manifestar-se de forma considerada homofóbica em determinados contextos. Esforços para combater a homofobia. A maioria das organizações internacionais de direitos humanos, como a Human Rights Watch e a Anistia Internacional, condenam as leis que tornam as relações homossexuais consentidas entre adultos um crime. Desde 1994, a Comissão de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas também determinou que tais leis violam o direito à privacidade garantido na Declaração Universal dos Direitos Humanos e no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Em 2008, a Igreja Católica emitiu um comunicado em que insta os Estados para acabar com as sanções penais contra os homossexuais. A declaração, entretanto, foi dirigida a rejeitar uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas que teria justamente pedido o fim das sanções contra os homossexuais no mundo. Em março de 2010, o Comitê de Ministros do Conselho da Europa aprovaram uma recomendação sobre as medidas para combater a discriminação em razão da orientação sexual ou identidade de gênero, descritas pelo secretário-geral do Conselho da Europa, como o primeiro instrumento jurídico no mundo que trata especificamente de uma das formas mais duradouras e difíceis de combater a discriminação. Para combater a homofobia, a comunidade LGBT, os eventos como as paradas do orgulho gay e o ativismo político. Estas manifestações são criticadas por alguns como contraprodutivas, uma vez que as paradas do orgulho gay podem mostrar o que poderia ser visto como sexualidade mais extrema, aspectos de fetiche e variante de gênero na cultura LGBT. Uma forma de resistência organizada à homofobia
é o Dia Internacional contra a Homofobia, celebrado pela primeira vez em 17 de maio de 2005, em atividades relacionadas em mais de 40 países. Os 4 maiores países da América Latina, Argentina, Brasil, México e Colômbia, desenvolvem campanhas de mídia de massa contra a homofobia desde 2002. Além da expressão pública, a legislação tem sido concebida de forma controversa, opondo-se à homofobia, como em leis como o discurso de ódio, crime de ódio, e leis contra a discriminação com base na orientação sexual. O sucesso da estratégia preventiva contra o preconceito homofóbico e o bullying nas escolas tem incluído ensinar os alunos sobre figuras históricas que eram gays ou que sofreram discriminação por causa de sua sexualidade. Alguns argumentam que o preconceito anti-LGBT é imoral e vai acima e além dos efeitos sobre esta classe de pessoas. Warren G. Blumenfeld argumenta que essa emoção ganha uma dimensão além de si mesma, como uma ferramenta de conservadores de extrema direita, e grupos religiosos fundamentalistas e como um fator restritivo sobre as relações de gênero, quanto ao peso associado com a realização de cada papel em conformidade. Além disso, Blumenfeld afirmou: o preconceito anti-gay faz os jovens a enveredar por um comportamento sexual mais cedo, a fim de provar que são heterossexuais. O preconceito anti-gay contribui significativamente para a propagação da epidemia da AIDS. O preconceito anti-gay evita a possibilidade de criar programas de educação sexual eficazes e honestos, que poderiam salvar vidas de crianças e prevenir doenças sexualmente transmissíveis. Legislação em países lusófonos. Brasil. No Brasil, além da Constituição de 1988 proibir qualquer forma de discriminação de maneira genérica, várias leis estão sendo discutidas a fim de proibirem especificamente a discriminação aos homossexuais. A Constituição Federal Brasileira define como objetivo fundamental da República, artigo 3º, 4º, o de promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. A expressão quaisquer outras formas refere-se a todas as formas de discriminação não mencionadas explicitamente no artigo, tais como a orientação sexual, entre outras. O projeto de lei da Câmara PLC 122/2006, atualmente em tramitação no Congresso, propõe a criminalização dos preconceitos motivados pela orientação sexual e pela identidade de gênero, equiparando-os aos demais preconceitos já objeto da Lei 7.716/89. Esse projeto foi iniciado na Câmara dos Deputados de autoria da deputada Yara Bernardi e que ali tramitou com o número 5003/2001, que na redação já aprovada propunha, além da penalização criminal, também punições adicionais de natureza civil para o preconceito homofóbico, como a perda do cargo para o servidor público e a inabilitação para contratos junto à administração pública, a proibição de acesso a crédito de bancos oficiais e a vedação de benefícios tributários. Segundo pesquisa telefônica conduzida pelo Data Senado em 2008, com 1.120 pessoas em diversas capitais, 70% dos entrevistados são a favor da criminalização da homofobia no Brasil. A aprovação é ampla em quase todos os segmentos, no corte por região, sexo e idade. Mesmo o corte por religião mostra uma aprovação de 54% entre os evangélicos, 70% entre os católicos e adeptos de outras religiões, e 79% dos ateus. No estado de São Paulo, a Lei Estadual 10.948/2001 estabelece multas e outras penas para a discriminação contra homossexuais, bissexuais e transgêneros. São puníveis pessoas, organizações e empresas privadas ou públicas, artigo 3º. A lei proíbe, em razão da orientação sexual, artigo 2º, violências, constrangimentos e intimidações, sejam morais, éticas, filosóficas ou psicológicas, a vedação de ingresso a locais públicos ou privados abertos ao público,
selecionar o atendimento, impedir ou sobretaxar a hospedagem em hotéis ou motéis, assim como a compra, venda ou locação de imóveis, demitir do emprego ou inibir a admissão. A lei também pune quem proibir a livre expressão e manifestação de afetividade, se estas forem permitidas aos demais cidadãos. As penalidades são as seguintes: artigo 6º. Advertência, multa de 1.000 a 3.000 UFESP, unidade fiscal, ou até 10 vezes mais para grandes estabelecimentos. Suspensão ou cassação da licença estadual de funcionamento, além de punições administrativas, artigo 7º, para as discriminações praticadas por servidores públicos estaduais no exercício de suas funções. Portugal. De acordo com o artigo 240 do novo Código Penal português, em vigor desde 15 de novembro de 2007, qualquer forma de discriminação com base em orientação sexual, seja ela sobre homossexuais, heterossexuais ou bissexuais, é crime. Da mesma forma, são criminalizados grupos ou organizações que se dediquem a essa discriminação, assim como as pessoas que incitem a mesma em documentos impressos ou na internet. E esta lei aplica-se igualmente a outras formas de discriminação, como religiosa ou racial. Além disso, o artigo 132, segundo F do novo Código Penal, define como circunstância agravante o homicídio qualificado por motivo de ódio, inclusive no tocante à orientação sexual. Temos alguns outros assuntos, se vocês quiserem pesquisar. Ataques contra homossexuais em São Paulo em 2020, crime de ódio, crime de pederastia, Dia Internacional contra a Homofobia, Declaração sobre Orientação Sexual e Identidade de Gênero das Nações Unidas, Direitos dos Homossexuais pelo Mundo, Heterofobia, Heteronormatividade, Heterossexismo, Homofobia interiorizada, homofobia no Brasil, homossexualidade, lista de entidades brasileiras de defesa dos GLBT, transfobia, violência contra pessoas LGBT. Então, muito obrigado pela atenção, né? E até um próximo Hangout. Uma boa tarde. Homofóbico seria o substantivo. Termos designados para pessoas que apresentam atitudes homofóbicas ou que pensam dessa maneira. Oposição ao termo. Alguns estudiosos da língua argumentam que o termo aponta de forma errônea para um motivo específico, fobia, medo irracional, tendo sido o seu sentido modificado para se referir à discriminação da homossexualidade, o que pode não ser o caso. No entanto, numa situação similar, a palavra xenofobia passou a ser utilizada coloquialmente para qualquer preconceito contra estrangeiros, extravasando assim o seu significado original. Algumas pessoas preferem classificar o comportamento homofóbico apenas como o repúdio da sociedade em relação a pessoas que o criado pelo psicólogo George Weinberg em 1971, numa obra impressa combinando a palavra grega phobos, fobia, com o prefixo homo, como remissão à palavra homossexual. Phobos grego é medo em geral. Fobia seria assim um medo irracional, instintivo de algo. Porém, fobia, nesse sentido, é empregado não só como medo geral, irracional ou não, mas também como aversão ou repulsa em geral, qualquer que seja o motivo. Etimologicamente, o termo mais aceitável para a ideia expressa seria homofilofóbico, que é medo de quem gosta do igual. Duas palavras são originárias de homofobia: homofóbica e homofóbico. Então nós temos homofóbica, seria um adjetivo.
assim como a discriminação e a violência com base na percepção de que a orientação não heterossexual é negativa. Entre as formas mais discutidas estão a homofobia institucionalizada, por exemplo, patrocinada por religiões ou pelo Estado, a lesbofobia, a homofobia, como uma intersecção entre homofobia e sexismo contra as lésbicas, e a homofobia internalizada, uma forma de homofobia entre as pessoas que experimentam atração pelo mesmo sexo, independentemente de se identificarem como LGBT. Em um discurso de 1998, a autora, ativista e líder dos direitos civis, Coretta Scott King, declarou a homofobia é como o racismo, o antissemitismo e outras formas de intolerância, na medida em que procura desumanizar um grande grupo de pessoas, negar a sua humanidade, dignidade e personalidade. Em 1991, a Anistia Internacional passou a considerar a discriminação contra homossexuais uma violação aos direitos humanos. Em maio de 2011, em referência ao Dia Internacional contra a Homofobia, a alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Navi Pillay, declarou: em última análise, a homofobia e a transfobia não são diferentes do sexismo, da misoginia, do racismo ou da xenofobia. Mas enquanto estas últimas formas de preconceito são universalmente condenadas pelos governos, a homofobia e a transfobia são muitas vezes negligenciadas. A história nos mostra o terrível preço humano da discriminação e do preconceito. Ninguém tem o direito de tratar um grupo de pessoas como sendo de menor valor, menos merecedores ou menos dignos de respeito. Etimologia. O termo é um neologismo. Olá, boa tarde. Hoje nós vamos, neste Hangout, falarmos um pouco sobre um assunto bastante em pauta, bastante atual, e o que vem a ser, então, homofobia. Homofobia, homo, pseudoprefixo de homossexual, fobia, do grego phobos, medo, aversão irreprimível. É uma série de atributos e sentimentos negativos em relação a pessoas homossexuais, bissexuais e, em alguns casos, contra transgêneros e pessoas intersexuais. As definições para o termo referem-se variavelmente à antipatia, desprezo, preconceito, aversão e medo irracional. A homofobia é observada como um comportamento crítico e hostil